Como muita gente pediu para eu fazer um vídeo um pouco maior para colocar no YouTube com a minha opinião sobre The Last of Us, cá estou eu fazendo de uma forma bem abrupta, de uma forma bem crua mesmo, não vai ter edição, não vai ter inserção de imagem, eu vou só falar o que eu achei do episódio e postar no YouTube porque tem muita gente que pede ainda. O meu conteúdo tá totalmente focado hoje no Instagram e no TikTok, né? Então se você não me segue lá, @sbcinema_, bati o microfone aqui, não vou parar não, vou seguir assim mesmo, do jeito que eu falei, tá? Porque a gente não pode perder tempo, porque eu tô na pré-produção do meu longa-metragem, então muita coisa está acontecendo, eu não posso parar e elaborar muitos esses conteúdos mais elaborados, né? O meu foco principal é TikTok e Instagram, aqui é só um adendo mesmo, tá? Antes de mais nada, eu preciso falar pra você a importância de The Last of Us na minha vida. Eu não esqueci de pegar agora, mas eu tenho os 2 jogos, tá? Eu joguei eles várias vezes. Eu joguei o primeiro lá em 2013, só fui finalizá-lo, né? Só fui zerar o jogo em 2020, depois que eu adquiri o meu PlayStation 4. Foi um jogo que eu joguei num momento muito difícil da minha vida. Lá em 2020 eu passei por uma barra muito pesada, e durante os meses principais dessa barra que eu tive que lidar, eu joguei esse jogo e ele me suportou, ele também me ajudou, ele tem uma importância muito grande na minha vida. E o segundo eu joguei logo meses depois, deixei para comprar na Black Friday para pegar um preço melhor, e foi uma experiência estarrecedora ao ponto da minha esposa, que não tá nem para videogame, passar na sala, ver que eu tava jogando um belo dia, querer acompanhar a história, e ela me pedia para jogar, para ela poder acompanhar a história até o final. Então, os principais momentos da história ela assistiu comigo enquanto eu jogava. E eu, além de tudo isso, como se não bastasse, o meu curta-metragem Sistema Isolado, que o pôster tá até aqui emoldurado, que eu fiz uma exibição aqui gratuita no YouTube, ele foi massivamente inspirado em The Last of Us, principalmente o 2. Inclusive eu até filmei umas cenas dos jogos e mostrei pro elenco para eles se situarem mais ou menos com a ambientação que eu queria pro meu filme, com a forma como eles iam ter os combates principalmente. Então The Last of Us me inspira assim há muito tempo, de uma forma muito expressiva na minha vida e no meu trabalho, certo? Dito isso, eu adorei o primeiro episódio, mas eu tenho algumas ressalvas que eu quero falar mais lá pro final. Eu acho que se alguém está colocando algum defeito no elenco dessa série, seja pelo motivo que for, apesar de serem motivos bem fanboys, né, como a questão física do personagem, que é uma coisa que também me incomoda bastante, o texto e a interpretação do elenco estão tão bons assim, tá tão perfeito, tá tão cuidadoso, tá sendo feito com tanto esmero, com tanto carinho, que pra mim é impossível você questionar isso, é impossível você olhar e falar, não, tá ruim. Claro, você tem direito à sua opinião, mas tá tão bem feito, tá tão perfeito, que não tem pra onde fugir, cara. Tá excepcional, não tem o que ser dito. E eu trago um destaque muito grande pra Bella Ramsey, que faz a Ellie, e pra atriz que faz a Sarah, né, a filha de sangue, digamos assim, do Joel, porque a Ellie depois a gente vai saber que ela vai se tornar uma filha do Joel sem ser de sangue, né? Que é a atriz que eu descobri recentemente que ela é filha da Tandy Newton, né, do Westworld, que eu acho ela uma atriz excelente também. E ela, por mais que tenha uma participação breve no episódio, porque ela acaba falecendo, né? Eu tava muito ansioso pra ver essa cena. Inclusive, faltou pouco pra eu chorar nessa cena. Inclusive, é um dos pontos negativos que eu vou botar lá no final do vídeo. Que atriz incrível, cara. Que atriz incrível. Com poucos segundos de cena, assim, a minha esposa falou, já tô com ela. Ela falou, já amo essa personagem. E logo depois ela faleceu. Só que a minha esposa já tinha visto a história do primeiro jogo, ela já sabia o que acontecia, né? Mas ainda assim, mesmo a gente sabendo a história, mesmo a gente sabendo o que acontece, tem momentos de impacto, e eu acho que também isso se deve ao fato de nós termos adições de elementos que os fãs não conhecem, né? O meu longa-metragem, ele é inspirado numa história real, é inspirado no caso da Cicada 3301. E eu trouxe muitos elementos da Cicada, como a gente conhece, para o filme. Mas o grande desafio foi criar coisas novas, criar elementos novos, trazer adições a esse lore da Cicada 3301 que complementariam a Cicada, que contribuiriam para a história e que também apresentariam uma nova perspectiva para o público que já conhece. E eu acho que o The Last of Us fez isso sim de forma sensacional. Então a gente vê aqueles aviões tentando pousar a todo custo, e todas as cenas novas, os personagens novos, aquela cena da idosa desfocada no fundo, começando a se transformar por conta do Cordyceps. Cara, que coisa primorosa é aquilo, meu irmão. Que cena sensacional, e que você fica trancado pelo que tá no plano de fundo da imagem desfocado. E é justamente por estar desfocado e a personagem estar de costas para isso que torna tudo tão ameaçador, tudo tão tenso.
é de uma direção, de um cuidado, como eu falei mais uma vez, sensacional, né? Eu também achei as adaptações que foram feitas e também as escolhas, os caminhos narrativos que o episódio tomou em termos de roteiro, muito bem escolhidos, assim, foram decisões acertadas. Então, por exemplo, aquele prólogozinho, antes do prólogo oficial, digamos assim, quando a gente vê aquela cena da entrevista, anos e anos atrás, acho que nos anos 60, se não me engano, de cientistas falando sobre pandemias não posso falar a palavra, acho que pandemia eu já me lasquei de ter falado aqui no YouTube. Mas enfim, do negócio que teve aí recente, e comparando com o Cordyceps também, e mostrando a relação entre os dois, eu achei bem interessante, assim, porque, pronto, ó, não vão restar dúvidas, é isso aqui, né? É disso que nós estamos falando e para o grande público funciona muito bem. É uma exposição de roteiro feito de forma muito cuidadosa, sem chamar o público de idiota, que eu acho muito bacana, muito válido sempre. E todas as outras adições eu tive a impressão de que eu estava vendo uma versão do diretor do jogo. Era como se eu estivesse vendo um conteúdo extra que eu nunca tinha acessado antes daquele game. Então quando a gente vê no game a Sarah dando pro Joel o relógio, só aquela cena ali já é impactante o suficiente, já é forte o suficiente pra gente acompanhar tudo. Só que agora que a gente tem a perspectiva dela indo na loja, o que é que motivou ela a dar o relógio, ela chegando na loja, o que acontece na loja também ajudando a aumentar a atenção, todo esse dia pregresso do que aconteceu, coisa que a gente não vê, a gente vê poucas horas antes no jogo, né? A gente vê poucas horas antes do dia zero, digamos assim, da infecção, da proliferação do Cordyceps. Aqui a gente vê praticamente 24 horas antes e a gente tem mais tempo pra gente conhecer esses personagens, a gente tem mais tempo pra gente se relacionar com eles, a gente tem mais tempo pra gente se afeiçoar e conhecer melhor eles, que eu achei isso sensacional. Uma coisa que eu sempre gosto de continuações, normalmente, é você conhecer melhor aqueles personagens que você já tinha tido um primeiro contato na obra original. E aqui eu tive essa sensação de que eu estava conhecendo um pouco mais eles, me aprofundando um pouco mais em personagens que eu já admirava, personagens que eu já gostava, que eu já conhecia. E essa sensação foi muito bacana. E eu acho que para quem nunca jogou os jogos, a sensação é de estar conhecendo esses personagens e conhecendo eles de forma profunda. Então, cara, que decisão acertada, porque funciona pro fã, funciona para quem não conhece, quem tá conhecendo agora, e essa pessoa vai se tornar fã, muito provavelmente. Eu acho muito difícil quem tá assistindo a série não virar fã. Então, assim, a minha esposa já falou: amor, quando é que é o próximo episódio? Falei, domingo que vem. Ela, só domingo que vem. Uma prima minha tava assistindo com a gente, ela falou, gostei. Assim que acabou, ela falou que gostou. O meu pai, era tarde, meu pai, ele costuma dormir cedo, ele viu o episódio até o final. A gente ficou até 1h da manhã assistindo o episódio. Então, assim, prendeu o pessoal que não conhecia o jogo, que não jogou o jogo. E me prendeu que eu joguei também. E me senti muito realizado, né? Que mais que eu posso falar sobre o episódio? Sim, também tem algumas mudanças em relação ao jogo que eu também achei bem interessantes e que eu não esperava e que também me contemplaram de forma positiva, como a Tess e o Joel serem um casal. No jogo isso não fica claro, no jogo fica, na minha opinião, fica claro que eles são amigos, né? Aqui eles não deram nenhum beijo, não deram de mãos dadas nem nada, mas ela deita, abraça com ele, ela chama ele de companheiro, né? Então, eu acho que eles são um casal, achei isso interessante também. E como eu falei, a Bella, pra mim, a Bella Ramsey, ela é a Ellie, bicho. Quando eu vi a entrevista do Neil Druckmann, eu acho, ou foi do Craig Mazin, falando que são os criadores da série, né? Falando que quando eles olharam pra Bella, eles viram a Ellie. Agora eu saquei, depois que você assiste o episódio, é diferente de você ver um trailer. Um trailer você vê aquilo entrecortado, você vê uma amostra bem espaçada de vários momentos, de vários episódios num videozinho de 2 minutos. Aqui você vê um episódio de 1h20, com todos os detalhes, assim, com toda a construção da personagem, apontando direcionando para um ponto específico, é diferente. E a química dela com o Pedro Pascal, de pai e filha ali, a priori essa química de contraponto, né, deles não se entenderem, está perfeito, tá perfeito. Tá excepcional, cara, tenho que dizer assim. E toda a questão estética, agora também falando um pouco, em alguns momentos, nas cenas de dia, fazer direção de fotografia com luz natural é complicado. Então, em alguns momentos eu achei que nas cenas diurnas, né, nas diárias externas de dia, falta um pouco mais de drama na imagem, falta um pouco mais de contraste. Eu também percebi muito isso no Entre Facas e Segredos 2, que ali sim eu acho a direção de fotografia chega a ficar ruim em alguns momentos. Aqui não, mas ele dá umas trepidadas. Mas nas cenas noturnas, nas cenas internas, cara, eu tô vendo o jogo. A direção de arte tá perfeita.
A caracterização dos personagens tá perfeito, tá tudo perfeito, cara, não tem o que ser dito, assim, tá excepcional. Eu tô curioso pra ver o próximo episódio, porque a partir do próximo a gente vai ter mais coisas pra falar. Mas sim, lembrei de outra coisa também que eu queria comentar, que é o último momento do Joel nesse episódio. O último momento dele é estarrecedor pra mim. Eu achei uma adaptação sensacional. Aquele momento que ele tem esse flashback. Eu não lembro disso no jogo, tá? Eu joguei o jogo 2 ou 3 vezes. Eu não lembro desse momento. A última vez que eu joguei foi em 2020, tá? Mas eu não lembro, posso estar falando besteira. Mas essa cena, falando da série, essa cena em que aquele cara lá, que era um conhecido dele, que era meio que um brother dele, né? Aponta a arma pra ele e ele tem aquele flashback daquele momento no passado, aquele trauma que marcou a vida dele pra sempre e que define quem ele é hoje, e ele partindo pra cima do cara e derrubando ele, e eu acho que ele matou o cara na porrada ali, né? Eu achei uma cena que por si só ela já disse muita coisa. Ela sozinha já desenvolveu um aspecto importantíssimo do personagem. Já vimos que a gente já percebeu a mentira na qual ele acredita, que é uma técnica de roteiro, que é usada em o Filhos da Esperança, que é uma grande inspiração de The Last of Us, que é usada em Logan também, que é bem inspirado em Filhos da Esperança. The Last of Us é super inspirado em Filhos da Esperança. O próprio Neil Druckmann já assumiu isso. Tem cenas idênticas praticamente, ou sacadas de cena, como a câmera no carro virando, igual a cena da Sarah no começo do jogo, igual ao plano de sequência memorável do filme do Filhos da Esperança, do Cuarón, né? O que eu tava falando do Filhos da Esperança? Eu fui falar outras coisas e acabei esquecendo. Aqui. Enfim, voltando ao assunto do Joe. É por isso que dá, né, gravar o vídeo assim, sem preparação, mas acontece. Eu achei tudo sensacional. E esse momento onde você... pronto, lembrei. A mentira na qual ele acredita. Durante todo o episódio, o Joel tenta parecer que é esse cara que não se importa, que ele não tá mais nem aí pra nada e tal. Ele pega o corpo da menininha lá, joga no fogo mesmo. E como se ele não se importasse. Mas no final, a gente vê que ele se importa. E é uma coisa quase de instinto dele. É quase como se aquele momento tivesse apertado um botão na maquininha dele aqui e ele executou uma ação devido àquele botão que foi apertado. E você teme que esse botão seja apertado novamente. E o fato dele fazer um plano contra plano, dele socando o cara, até a morte praticamente, né? Vamos ver se ele morreu no próximo episódio, né? Mas eu acho que ele morreu. E cortar pra Ellie, pra cara dela, assim, perplexa, é uma escolha sensacional de montagem, de decupagem, e diz muita coisa sem dizer nada. Eles não falam nada, mas diz muita coisa. Eu também percebi um negócio interessante. Eu não sei se alguém já falou isso em algum lugar, mas tanto no jogo quanto na série, eu tive a mesma sensação na hora que ele deita no sofá e ela olha pra ele e ele tá nem aí pra ela, e ela fala: seu relógio parou. E eu acho que é como se ela estivesse falando que o coração dele parou, que ele perdeu a alma, que ele perdeu a emoção, que ele perdeu o amor, sabe? Quando ela fala isso, no jogo eu senti isso, e aqui eu também senti isso. E toda a construção, nossa, sensacional. E os 3 pontos que eu não gostei. Eu acho que algumas falas, algumas cenas de diálogo ficaram abruptas demais. Então, por exemplo, você tem aquela cena ali da entrega da Ellie, na hora que eles firmam o acordo ali, eu achei muito rápido. No jogo isso é melhor escrito, é melhor desenvolvido, é melhor dirigido. Tem toda uma cena só pra isso, eles sentam, conversam, interagem, explicam e tal. Ali eles iam fazer uma outra coisa, descobrindo que rolou outra, e aparece uma terceira coisa que é a Ellie, e ficou muito confuso. A minha esposa mesmo depois, ela veio me perguntar: amor, não entendi nada ali que foi que aconteceu. E realmente, isso se repete em outros momentos do episódio. Então, por exemplo, quando a Ellie conta no final do episódio que ela foi mordida há uma semana e não aconteceu nada, tudo bem que eles estão num momento ali de tensão e tal, mas eu achei muito rápido. Eles acreditaram rápido demais, já saíram correndo, não conversaram nada, não teve tempo da gente absorver aquela informação, deles absorverem a informação e o episódio encerrar logo depois, né? Apesar de ter encerrado com Never Let Me Down Again, do Depeche Mode, me senti completamente contemplado. Amo essa música, é minha favorita do Depeche Mode, inclusive. Achei esses momentos, a escrita meio abrupta, meio corrida, e faltou a gente sentir esse peso. E tem outras cenas que é só questão de decupagem, de montagem também, que eu senti falta de um peso dramático, principalmente na morte da Sarah. É rápido demais, a decupagem eu acho a do jogo muito melhor, que a gente vê ela chorando, vê o Joel olha pro Tommy, a câmera vai pro Tommy, volta no Joel, aí o Tommy muda de expressão, a câmera volta no Joel, a gente para de escutar ela, e aí o Joel olha, e a câmera olha junto com o Joel, e a gente vê juntos que ela morreu. Aqui a decupagem é diferente, e eu acho que a do jogo é muito melhor do que a escolha aqui. Se eles tivessem só replicado, cara, era perfeito. Mas eles mudaram e eu senti falta de impacto.
ainda nessa cena, um pouquinho antes, quando o Joel começa a correr com ela no braço, eu senti a direção dessa cena meio estranha. Parece que eles não estão correndo tão rápido assim. Eu não senti uma tensão, não senti um medo pela vida ali, coisa que você sente no jogo, apesar de você estar controlando o personagem, mas a decupagem da cena, a escolha ali da montagem em si como um todo, é muito mais dinâmico, é muito mais tenso, é muito mais eufórico no game do que aqui. E aqui eu senti que, tipo, horas que parecendo que eles não estavam correndo, parecia que eles não estavam tensos. A câmera tá quietinha demais. E aí, do nada, no meio da cena, aí ele corta pra uma câmera sacolejando, aí parece que os atores estão correndo mais rápido. Eu achei meio estranho esse momento, sabe? Eu quero até rever essa cena pra ver se eu tenho essa mesma sensação, mas assistindo a primeira vez, foi a sensação que eu tive. No mais, esses são os pontos, assim. De resto, tá perfeito pra mim, não tenho que reclamar, assim, tá excelente. Quero que continue assim, quero que vá melhorando se puder. E é isso aí, gente. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não esquece de curtir esse vídeo. Sei lá, não curte, não tô nem aí. Vai lá pro Instagram, vai lá pro TikTok. Eu tô lá. Todo dia eu tô lá, tá bom? Eu tô lançando versões menorzinhas desse vídeo lá também, tá bom? Um forte abraço e vida longa ao cinema. Ah, e me segue lá, tá? Só mais uma vez, só pra não esquecer.